Meus queridos TWK Cast. Meus queridos TWK Cast, primeiro episódio da primeira temporada. Tô aqui com o Rodrigão. Fala, Rodrigo. É isso aí. Maravilha, maravilha, maravilha. Estamos aqui. Nesse primeiro episódio, vamos falar sobre gestão de pessoas. Gestão em geral. Começando sobre gestão de nós mesmos, gestão das pessoas. Isso tudo influencia no resultado, né? É isso aí. Fundamental. Fundamental. Rodrigão tá comigo já vai fazer 10 anos que a gente tá junto, né, Rodrigão? Pô, já passamos por várias situações, vários desafios, né, com relação à gestão. Tanto quanto franqueados que éramos, né, quanto master franqueados, quanto franqueadora, né? Todos esses desafios que a gente passou. E a gente aprendeu muita coisa durante esse período, né? E uma das coisas que a gente aprendeu, né, Rodrigo, é a importância do sangue frio na hora de contratar e na hora de demitir. A gente sabe, né, que é importante o resultado das empresas, mas muitas vezes a contratação tem que ser feita de forma adequada e a demissão, quando necessária, ela também tem que ser feita de sangue frio, ela tem que ocorrer. E o Rodrigo conta uma história muito legal aí, né, de como atuar, né, faz parte inclusive dos nossos treinamentos para os franqueados, de como atuar. Muitas vezes o empreendedor, né, Rodrigo, ele não tá começando, né, não sabe ainda como é que contrata, como é que demite, tem receio, tem medo disso, né. O que a gente pode dar de dica aí, Rodrigo, para o pessoal? É isso aí. Acho que o primeiro pilar, né, para a gente fazer gestão de pessoas é a liderança, né? A gente costuma falar que existe uma linha tênue, né, entre a amizade e a frieza, e nessa linha encontra-se a liderança. Que na teoria é muito fácil da gente falar, mas na prática existem diversos desafios, né? Eu costumo dizer que o processo, né, de construção de uma equipe, ele é feito em 4 etapas. A primeira etapa é a gente contratar as pessoas, né? Então, processo de contratação. A segunda etapa, treinar essas pessoas para que elas entendam como executar as atividades da função que ela está desempenhando. A terceira etapa é mobilizar, que é a gente engajar essas pessoas para executar, né, essa tarefa que eu treinei ela ali com maestria, para executar isso com energia, fazendo as coisas acontecer. E a quarta etapa é avaliar. Né, eu avaliar como é que essas pessoas estão entregando, se o desempenho está de acordo, para poder dar feedback, poder analisar e também poder voltar para a etapa número 1, que é contratar. Então é um fluxo infinito. Né? Então, no momento que eu monto um negócio, né, muitas vezes no início a gente fica, a gente quer montar a nossa equipe, e daí tem aquela ideia de que essa equipe fique muitos anos com a gente. É muito legal quando a gente consegue construir isso. Esses dias a gente estava comentando e brincando ainda, né? Pô, se a gente não tivesse demitido ninguém na nossa vida... Exatamente. Nossa, né? E essas demissões, né, muias vezes elas ocorrem, né? Porque o colaborador não foi encaixado direito naquela função, eventualmente. Aquele colaborador, erramos durante o processo seletivo e precisamos fazer uma substituição, né? Isso faz parte do dia a dia, Exato. Né? E aí é onde entra essa linha, né? Eu comento, né, no nosso treinamento de novos franqueados, dou um exemplo, né? Você contratou para sua operação 2 pessoas, o João e a Maria. Né? No processo seletivo, ambos ali falaram que não está disponível para a empresa, que você podia contar com eles no dia a dia do seu negócio, mas no dia a dia você observa que a Maria sempre chega antes, né? A Maria está sempre disponível, fica até mais tarde, sempre pode contar com ela. A Maria, se você precisar ali numa folga, né, uma eventual folga da Maria, precisar que a Maria venha, a Maria se coloca à disposição. Já o João, ele chega ali 15 minutos do horário dele, então chega no horário, mas tu não pode contar com ele muito antes, deu horário de ir embora, quando você vê o João já foi, você nem viu o João sair. No dia da folga, o João tá sempre muito longe, tá sempre muito distante, não tem como chegar na empresa, então você sabe que não vai poder como contar com o João. Aparentemente, a Maria parece ser uma pessoa que tem melhor resultado, né? Porque ela tá lá disponível, tá lá a 100% para a empresa, né? E o João só cumpre horário, né? Exatamente. E aí é onde vem, né, a grande diferença das pessoas que têm um resultado, das pessoas que às vezes não observam esse detalhe que vai fazer toda a diferença no negócio, que é desempenho versus empenho. Então, quando eu avalio esse cenário, eu percebo que o empenho da Maria é muito maior do que o empenho de João. Mas e o desempenho dos dois?
Será que também é dessa forma? E nesse cenário a gente avalia que o João, quando ele está no caixa da operação, o João sempre consegue vender item complementar, consegue aumentar o ticket médio. O João nunca dá um troco errado, então é muito ligado ali nos números, nas vendas, traz resultado. Se precisar contar com o João lá na operação, né, para fazer as coisas acontecerem na operação, flui tudo lindamente. O João é um cara que nunca tem desperdício, consegue reaproveitar, faz as coisas acontecer. Já a Maria, apesar da disponibilidade da Maria para tocar o negócio, a Maria, quando tá no caixa, ela acaba dando um troco errado. A Maria esquece de tentar oferecer um produto complementar, então dificilmente ela consegue aumentar o ticket médio. Se eu coloco a Maria na operação, acaba sendo pedido errado, acaba dando algum problema na operação. Então, na hora que eu avalio o desempenho dos dois, eu tenho uma diferença muito grande. E aí, nessa hora que eu preciso avaliar e tomar minha decisão de como é que eu quero seguir com a minha equipe, né? Porque o que acontece? Se eu opto por manter a Maria na minha equipe porque ela é empenhada, eu corro um risco muito grande de perder o João. Porque daí eu tô lá cobrando a equipe. Pô, gente, vocês precisam fazer, precisa aumentar o ticket médio, precisa entregar resultado. E aí o João se empenha nisso, traz esse resultado, e a Maria, por mais que ela esteja empenhada no negócio, ela não traz esse resultado. E aí, se eu não faço nada com a Maria, o João começa. Tá, mas por que eu tô me dedicando tanto? Pô, tô sendo idiota aqui, porque eles cobram que eu preciso entregar o resultado, mas a Maria não faz e não acontece nada com a Maria. Ah, quer saber? Eu não vou mais me preocupar tanto. Ah, quer saber? Eu não vou oferecer. Né? E aí entra um detalhe que é a janelinha de mundo do João que eu preciso entender. Eu preciso saber lidar com isso no meu dia a dia, me colocar no lugar do João. E aí eu queria que tu explicasse um pouquinho melhor aí pro pessoal sobre o que é essa janelinha de mundo, né? Legal. A gente costuma dizer, né, que todos nós temos uma janela de mundo. E a gente consegue enxergar o que a nossa janela permite. Quanto mais a gente estuda, mais a gente se desenvolve, a nossa janela do mundo se amplia. E nós começamos a enxergar coisas que a gente não enxergava antes. O que acaba acontecendo? Se a gente não estudar, se a gente não se desenvolver, se a gente não ir atrás de conhecimento, se a gente não se dedicar um pouco mais do que os outros, a nossa janela do mundo fica limitada. E, consequentemente, a gente não vai crescer, não vai se desenvolver. Por consequência, aqueles que se desenvolvem, que crescem, que estudem, ampliam a sua janela do mundo. Então, janela do mundo é um modelo bonitinho de falar, aquele tampo de cavalo também, né? Que seria um jeito mais popular de falar, que você está tapado, aqui você não consegue enxergar o que está do seu lado. E isso para o dia a dia, né, de qualquer operação, de qualquer função, seja uma função operacional, seja uma operação estratégica, gerencial, seja qual função que for, você ampliar a sua linha de visão, se você ampliar e entender um pouco mais o que está acontecendo é fundamental. E nesse dia a dia de operação, a gente está falando aqui de colaboradores que cuidam do dia a dia, que são fundamentais, que atendem o nosso cliente, que estão na ponta, que estão recepcionando o cliente, que estão preparando o produto. Esses colaboradores têm que estar encaixados. A janela de mundo deles tem que estar encaixada com as atividades que eles vão fazer. E aí tem uma coisa legal que a gente fez na The Waffle King, né? Que foi criação do modelo de como selecionar essas pessoas. Uhum. E aí quem é que inventou essa parada? Eu criei esse negócio. Inventei. Eu disse, pô, eu preciso fazer uma doideira aqui e preciso criar algo que seja diferente. E aí foi que na primeira operação nossa, eu disse, pô, eu preciso criar um processo seletivo onde eu consiga identificar quem é João e quem é Maria de uma forma mais rápida. Eu não posso colocar isso na operação para esperar um mês, para esperar 2 meses, eu perder cliente, perder insumo, perder venda. Eu preciso identificar o quanto antes. E aí foi um processo que a gente criou, pegou um ambiente e eu fiz sujei o ambiente, literalmente joguei ovo no chão, joguei farinha, fiz uma muvuca lá. E esse ambiente horrível, eu chamava as pessoas que estavam para entrevista e colocava lá waffles e bandejas e alguns complementos e dizia para as pessoas, vocês têm como obrigação agora entregar um waffle aqui. E as pessoas entravam naquele ambiente para fazer o waffle e, na verdade, estava um circo armado ali, que era ovo jogado no chão, farinha, tudo sujo em volta. O que eu estava querendo? Eu estava querendo um waffle bem feito? Não. Eu estava querendo que as pessoas limpassem, que elas enxergassem que não poderiam preparar o waffle daquele cenário. O que a gente percebeu? Né? Fiz alguns processos seletivos. Algumas pessoas entravam na operação
E eu lá focava no AFO, olhava pro AFO e deixava. Muitas vezes abriam as pernas, inclusive, para ficar um ovo podre que estava no chão ali, para não encostar no ovo, eles ficavam cuidando do AFO em cima. Esse é o tipo de pessoa que tem uma janela do mundo tão fechada que ele não vai conseguir cuidar da operação. Que na operação não tem ovo na nossa operação, mas vai cair daqui a pouco um sorvete, vai cair algum outro item no chão. E se a pessoa não se atentar a limpar esses itens, vai ficar um caos. Isso não pode acontecer, eu precisava captar isso antes. E a gente conseguiu, graças a Deus, fez alguns processos seletivos, entender que algumas pessoas, quem é que era contratado? Era quase aquele que tinha que pegar o ovo, porque o mais difícil daquele processo seletivo era pegar o ovo. Esse era o mais difícil. Que era nojento, que era sujo, que era tudo. Quem ia lá e juntava o ovo e se preocupava com a limpeza e, e depois vamos fazer o AFO, né? Vamos limpar a mão, vamos limpar o ambiente. Essas pessoas eram que tinham mais probabilidade de ser contratadas, né? Então, essa necessidade que a gente costuma dizer, né? De traz o quanto antes, faz um processo seletivo bem feito, né? Porque depois de você contratar, você vai acabar perdendo tempo e vai acabar perdendo dinheiro, né? Exato. Acho que essa é a primeira expansão de janelinha de mundo que eu preciso que a pessoa, pelo menos, ela já tenha. Ela já venha trabalhar com essa expansão já. Né? Então, ela entender, ela conseguir perceber o ambiente na volta dela, os cuidados para manter o ambiente organizado, o ambiente limpo. Mas, até o que também ocorre, né? Por exemplo, do João é um cara que já veio com essa expansão. Mas uma expansão que o João ainda não tem e que faz ele deixar de fazer o que ele está fazendo pelo fato de eu manter a Maria na minha equipe, é que a gente tem que pensar, né? Quem são as pessoas que vão trabalhar no dia a dia da operação? Pessoal que está começando, primeira experiência, pessoal que está iniciando ainda no mercado de trabalho. Geralmente, né? O pessoal que vem trabalhar junto na operação ali ainda não tem uma experiência, uma formação profissional e etc. Porque está começando. Né? Então, eu preciso ajudar essa pessoa a ampliar mais a janelinha de mundo. E daí, quando eu olho para o João, eu sempre questiono os franqueados, né? Tá, mas ele faz porque ele entende ou ele faz simplesmente porque precisa ser feito? Independente da resposta que eu recebo, como é que eu entendo isso na operação? Quando o franqueado não está na operação, quando o gestor não está na operação, a equipe faz exatamente da mesma forma que ela faria se ele tivesse ali presente? Se sim, talvez a equipe entenda a importância do papel dela, a importância das atividades. Se ele não faz, ele não entendeu. E aí, muitas vezes, o óbvio precisa ser dito. Às vezes a gente acha, né, que, como isso já faz parte da minha janelinha de mundo, como isso já faz parte do meu entendimento, eu acho que é algo muito simples e muito óbvio. É óbvio para mim, mas nem sempre vai ser para o meu colaborador. Eu gosto sempre de perguntar sobre, será que está claro para a tua equipe quem é que paga o salário dela? Aí, geralmente, a resposta é que sim. Como que tu sabe disso? Aí, geralmente, eu imagino que sim, porque é óbvio, né? Se a gente não vender, não entra dinheiro e o negócio não funciona. Diz, olha, provavelmente a tua equipe não entende isso. Porque provavelmente na janela de mundo dela, ela entende que você é o empresário, você é o cara que é o dono do negócio, você tem dinheiro infinito. E o salário dela vem do seu bolso. E muitas vezes você é miserável que não está dando um salário melhor, né? E não entende um ponto básico que é que quem paga o salário é o cliente. Se eu consigo fazer a pessoa entender que a gente precisa da venda, precisa que o cliente venha, consuma, para entrar o dinheiro, para poder o dinheiro ir parar no bolso dela, aí já vira uma chavezinha que quando eu não estou na minha operação, o meu colaborador sabe que ele precisa atender bem o cliente. Porque ele que é o verdadeiro patrão, né? Ele que é o verdadeiro responsável por eu poder ter o meu salário no final do mês. Então é um detalhe simples, que parece óbvio, mas que pode fazer toda a diferença. Então a equipe faz porque entende a importância daquilo ou simplesmente porque tem que ser feito, né? Eu pensando sobre isso, sabendo avaliar isso e tentando trazer para o meu time o entendimento da importância daquela atividade, os reflexos daquela atividade, já é meio caminho andado para eu virar o jogo e poder ter um resultado diferente. E aí é legal também que a gente percebe, né, Rodrigo, claramente com as vivências que a gente já teve, o quanto o gestor é importante nisso, né? E esse gestor pode ser o gestor contratado, pode ser o franqueado, pode ser o investidor, quem tem um papel de liderança.
E se essa pessoa não estiver bem com ela mesma, a gente costuma dizer, né? Pô, tem gente que nem se amar se ama, né? Pô, daí fica difícil de amar o próximo, né? De cuidar do negócio, aí complica mais ainda, né? Mas se a pessoa não estiver bem com ela mesma, a gente tá falando do João e da Maria aqui. É fácil nós falar do João e da Maria. Só que o difícil é a gente falar de nós mesmos, de a gente olhar pra gente botar o espelho aqui e ver o que a gente tá fazendo de certo e de errado. E vamos compartilhar com a galera aqui algumas coisas que a gente já viu, né? Uma coisa que a gente vai deixar claro aqui, a gente não vai falar nem da onde foi, se é desse nosso negócio, se foi de outro negócio, de que cidade é, não interessa, interessa o aprendizado que a gente teve em algumas situações que a gente vai poder compartilhar. E dentro desses aprendizados, né, a gente já viu vários cenários, né, do gestor, do líder, daí não interessa se é líder, se é franqueado, o que for, mas do líder, ele reclamar da sua equipe, falar que a sua equipe não produz, que não entende, mas ele é uma pessoa que reclama de tudo, é uma pessoa que não demonstra a liderança de forma adequada, ele nem conhece a sua operação, ele nem fez o processo seletivo direito, ele nem conhece os colaboradores direito, e aí reclamar do João e da Maria é fácil. O problema está no líder muitas vezes. E se eu sou o líder, né, sou o dono do negócio, sou o problema e não consigo me resolver, aí encadeia uma série de problemas. E como é que... Me conta alguns exemplos aí que tu lembre. Exato. Eu acho que é muito comum, principalmente quando a gente visita uma operação, a gente perceber a justificativa, né? Principalmente, vamos falar aqui especificamente de quando eu não estou tendo o resultado que eu esperava, né? O resultado não é compatível com a minha expectativa. Quando a gente pede uma avaliação da pessoa ali, do motivo desse resultado, muitas vezes é especificado no nível do detalhe. Porque o João age de tal e tal e tal forma. A Maria age de tal e tal e tal forma. O Pedrinho age de tal e tal forma. Essa equipe isso, essa equipe aquilo. Porque eles não entendem, porque eles não sei o quê, né? Porque eles não sabem o óbvio. Óbvio para mim, né? Às vezes eu faço uma dinâmica com o nosso time no escritório, né? Sobre empatia, né? Eu sempre peço para um colega lá, que é lá do marketing, lá um designer gráfico do marketing, que lá mexe com Photoshop, lá com os programas específicos ali da área dele. Eu pego esse colega e pego um colega lá do financeiro. E daí eu pego esse colega do financeiro para trazer algumas coisas que para ele é óbvio lá no Excel. Que para esse outro colega é um bicho de 7 cabeças. Ao mesmo tempo que algumas coisas são óbvias, se eu quiser fazer um círculo aqui no Photoshop, é só eu clicar aqui e tá feito o círculo. Será que a agilidade desse colega lá do financeiro vai ser a mesma? Não vai. Talvez ele vai demorar um tempão e talvez não vai achar. É óbvio, mas é óbvio para quem? Então, o que é óbvio para mim, talvez não seja óbvio para a pessoa, né? Então, eu fico nessa de óbvio. E aí, eu sempre falo pro pessoal, eu sempre uso um exemplo, né? De uma dinâmica que eu gosto de fazer em todos os treinamentos eu faço. E até hoje, eu nunca vi ninguém não cair. Né? Que é, eu peço para que a pessoa me acompanhe erguendo o dedo indicador. Quem tá assistindo aí, acompanha. Acompanha erguendo o dedo indicador. Provavelmente, você deve estar com o polegar erguido. E, na verdade, o dedo que eu pedi foi o dedo indicador. E aí eu sempre digo, a nossa equipe, ela não vai pelo que a gente fala. Ela vai se basear pelo que eu faço. Então, a análise que eu tenho que fazer, se o meu time não está entregando o resultado que eu espero, é com espelho. Eu pego um espelhinho, coloco aqui na frente, e aí sim eu vou entender o que eu preciso mudar primeiro na minha postura, para dar o exemplo pro meu time de como eu quero que eles entreguem. E muitas vezes o que a gente vê é o cara lá, porque o cara é isso, porque o cara é aquilo, olha lá, aquele lá. Já falei pra ele, né, tal coisa, se não fizer, é isso aí. Putz, tá totalmente distorcido do que vai trazer um resultado, né? Ou então, porque eu já falei pra minha equipe que o resultado tá ruim, se continuar assim eu vou acabar fechando. Daí o óbvio, né? Porque pra mim, pro Rodrigo, é óbvio. Se você fala isso pro seu time, no mesmo momento o cara vai dar um jeito de pegar o WhatsApp dele pra sair mandando mensagem pros amigos. Cara, tem vaga aí pra mim? Me ajuda. Hoje à noite me ajuda a refazer meu currículo aí, porque eu vou precisar começar a encaminhar meu currículo.
Para mim é óbvio que é isso que vai acontecer. Mas muitas vezes na cabeça da pessoa que está fazendo, né? Ela imagina que não, que daí o pessoal vai ficar preocupado, vai ficar motivado para ir atrás do resultado. Isso não vai acontecer, né? Então, é uma dica, já que a gente já está passando aqui, que é um dos objetivos, né, desses nossos encontros aqui, que muitas vezes, para mim, isso é óbvio que vai acontecer, mas para a pessoa que está lá do outro lado, não. Então, quantas coisas que para você é óbvio e talvez para o seu time não seja, né? Então, fazer simplesmente porque precisa ser feito, às vezes pode gerar isso, né? E a gente já vivenciou, né, casos de gestão que não estava adequada e tudo. E, por outro lado, também já vivenciamos gestões muito legais, né? Coisas muito interessantes ocorrendo na rede, né? E é muito legal, assim, que a gente percebe claramente quando a gente visita alguma operação, quando o colaborador, né, quando o caixa, quando está ali com entusiasmo, quando ele está falando sobre a marca, quando ele está contando sobre os produtos, tu vê que, pô, tem algo a mais ali. A gente treina isso, né? Tem universidade corporativa, tem tudo mais. Exato. E quando o colaborador está se entregando efetivamente, é porque o trabalho do líder está sendo feito de forma adequada. Exato. Isso faz toda a diferença também. Existe um outro ponto que é óbvio, né? E que muitas vezes está fora da nossa janelinha, que é por que eu corro atrás de um resultado? Por alguma percepção de ganho que eu tenho em fazer aquilo. Por que alguém faz uma reeducação alimentar? Por que a pessoa às vezes deixa de comer ali só, né, uma comida mais gordurosa, doce e tudo mais, ali o cara se readapta na rotina dele, faz uma adequação da rotina alimentar? Porque ele tem uma percepção de ganho. O que eu ganho fazendo isso, né? Por que alguém... um outro exemplo, né? Por que alguém decide acordar às 5 horas da manhã para fazer exercícios, etc? Pô, não é tão gostoso assim. A pessoa precisa se disciplinar para que isso aconteça. Mas por que ela faz? Porque ela tem uma percepção de ganho que ela vai ter se ela fizer aquilo. Então, toda vez que a gente corre atrás de alguma coisa, que a gente se engaja em buscar algum objetivo, né? Então, toda vez que alguém se engaja em buscar um objetivo e corre atrás e faz as coisas acontecerem para que esse objetivo seja realizado, é porque tem uma percepção de ganho muito clara nisso. E aí, muitas vezes as pessoas esperam, porra, o cara não fez, mas o que ele ganha se ele fizer? Tá claro para ele? Que tipo de benefício ele vai ter? Né? E aí o contraponto, né, e a gente vê muitas operações, é ter metas muito claras para o seu time e ter muito claro para o time o que a pessoa ganha. Ó, se você atingir essa meta, você vai ter essa premiação. Se você vai atingir essa meta, você vai ter essa premiação. Eu escutei um exemplo de uma franqueada agora com relação ao Natal e Ano Novo, que eu achei muito legal. Ela ia precisar alinhar com o time e o time ia precisar trabalhar no Natal e no Ano Novo. Então, muitas vezes o pessoal ali, tava com planos e tal, e ela precisava alinhar isso com o time. O pessoal ia ter que trabalhar Natal e Ano Novo. Aí, o que ela fez? Ela foi lá, comprou um Chester para cada um da equipe e fez uma surpresa para ele, deu aquele prêmio ali em troca daquela dedicação que eles iam estar tendo naquela data. Então, tem uma percepção de ganho em eu estar me dedicando, que na verdade é muito mais do que o Chester, né? Mas é a demonstração de que eu sei que você é um ser humano, que você está... E aí vale um detalhe, né? Porque daí às vezes a pessoa escuta isso. Então é só eu dar um Chester que resolve. E vai lá e simplesmente entrega o Chester pro colaborador. E fica muito claro pro colaborador que ele tá simplesmente dando aquele Chester sem nem pensar no porquê. E essa franqueada, ela me explicou que ela explicou pra equipe, que ela sabia que eles estavam abrindo mão de estar com a família pra estar ali com ela, e que ela sabia, e que ela era muito grata. As palavras que ela usou na hora de entregar o Chester foram muito mais importantes e geraram muito mais impacto que no ato, porque ela fez de coração. E a galera sente. A equipe sente quando eu não tô nem aí pra eles e tô só preocupado aqui com o resultado que não tá legal, e quando eu tô junto com eles. Quando eu tô de líder deles, trabalhando junto, que eu entendo eles, entendo as dores. A sensibilidade, né? Muitas vezes falta sensibilidade, né? E o que tu tá falando é muito legal, né? Porque a gente percebe, se o líder não tem essa empatia, não tem essa sensibilidade com os colaboradores, não adianta ele dizer que tem.
Porque fica nítido e claro. A gente já visitou a operação que a gente tu volta vê... lá pro dedinho, né? Não adianta. Não adianta O que falar. tu tá falando não tem resolver. relevância. Não vai adiantar em nada. E a gente já visitou operações, né, que a gente chega que o colaborador lá tá com mal-humorado, não tá bem, né, tá com alguma dificuldade. E esse é um trabalho que a gente faz há muito tempo junto já, né? E é uma percepção que a gente costuma fazer, né? Pô, identifica se a pessoa não tá legal, chama para conversar, né? Todo mundo tem os seus problemas, seus desafios, as suas desavenças em casas, né? Marido, mulher, namorado, namorada, amante, amante, cada um tem as suas confusões. E muitas vezes se a pessoa vir com... Todo mundo tá cheio de problema, vem com o problema e não concentra no que tá fazendo. Vamos lá, na nossa operação hoje, né? Pô, se tu não estiver lá cuidando de parar um AFO, você vai daqui a um pouco estragar o AFO, perder produto. Se não estiver concentrado em atender o cliente num caixa, você não vai estar comercializando mais itens, aumentando o ticket, que são as nossas estratégias para poder vender mais. E se isso não tivesse ocorrendo, é a culpa de quem? Não é do colaborador, é do gestor. É do líder que não está acompanhando isso, não identificou que aquela pessoa não está bem, chama num canto. Eu te lembro que eu já te falei algumas vezes, né? Pô, pega e vai dar uma volta na quadra com a pessoa, entendeu? Vai distrair um pouco, respira e volta para a operação. Isso faz a diferença de um dia ser melhor ou de um dia não ser legal. E se o líder não tiver isso na sua essência, e ser de verdade, ser de coração, aberto mesmo, o colaborador sente. E aí vê que é só mais um número ali dentro. E não é isso que é o que faz o sucesso efetivo dos negócios, né? Exato. E como a gente está falando de gestão, né? Quando eu me coloco como um gestor, eu preciso fazer a gestão também de identificar se eu tenho essas características. Se eu não tenho essas características, eu preciso buscar alguém que tenha essas características para liderar esse time, para se envolver com esse time. Que se eu for um franqueado, eu posso buscar um sócio que opere junto comigo. Exatamente. Eu posso daqui a pouco ter habilidades que, pô, são financeiras, mas eu não tenho habilidade com pessoas. Pô, eu não quero me desenvolver para isso, beleza, mas alguém tem que se desenvolver, Exato. alguém tem que cuidar disso, né? Eu identifiquei que eu não tenho, eu posso buscar desenvolver, porque é possível. Mas se eu percebo que eu vou buscar desenvolver, mas eu não vou de fato colocar em prática o aprendizado, aí você precisa buscar alguém. O fato é, sem liderança, o negócio não flui. Até hoje eu nunca visitei nenhuma operação que tenha um resultado acima da média, que não tenha uma liderança muito forte, que não tenha um time realmente engajado. E muitas vezes a gente percebe isso de longe, né? A gente tá longe ainda, a gente olha o semblante da equipe, a gente já identifica. E é sempre... por incrível que pareça, sempre bate, né? Operação que tá ali, que não tá indo tão bem, a gente vê isso no semblante do time. E a operação que tá indo bem, a gente vê isso no semblante do time também, né? E uma coisa que a gente costuma falar, né? E percebe claramente... muitas vezes a operação que tão bem tá com isso bem casado, o líder trabalhando ali com a equipe sentindo, querendo ficar, permanecer na equipe, e crescer e se desenvolver, né? E muitas vezes uma equipe que não tá legal, um resultado de uma operação que não tá legal, o líder, ele tá achando um monte de coisas externas, né? Ele tá buscando coisas externas porque acha que coisas externas vão resolver eventualmente o seu problema ali, né? Mas o que a gente fala, né? O simples bem feito. Se você não tiver com um resultado legal e ficar buscando coisas mirabolantes, daqui um pouco você deixa de focar no dia a dia. Ah, se eu tivesse 100 mil aqui para investir em tal coisa. Pô, se tivesse a propaganda na TV aqui todo dia. São coisas que poucas empresas conseguem fazer de acordo com o seu tamanho. Ou muitas vezes justificar, mas é que o outro ele tem recurso, então ele faz porque ele tem o recurso. Se eu tivesse o recurso, eu também faria. E quanto não é, o resultado vem da sensibilidade, do detalhe, não é o dinheiro que faz a diferença, é o dia a dia, é o contato, é eu comigo mesmo e depois eu com a minha equipe. E aí, uma coisa que tem uma história do teu sobrinho aí, né? Exatamente. Conta pra nós a história do teu sobrinho, né? Que é o cuidado do simples bem feito, que se não for feito, vai ter problema. Exato. E o quanto os detalhes fazem a diferença, né? E muitas vezes por eu estar buscando uma solução mirabolante, né? Tem um clichê muito forte que eu pensar fora da caixa, eu acabo deixando esse tipo de detalhe passar despercebido. Eu fui almoçar com meu sobrinho num shopping, onde tem uma loja da Dolphin King nesse shopping. E aí, depois do almoço, eu falei pra ele, vamos lá tomar um milkshake agora na Dolphin King. Ele tem 8 anos. E eu percebi que o semblante dele não transpareceu a empolgação que eu esperava que ele tivesse.
Daí eu falei assim, tu não toma milkshake na do Waffle King? Porque eu sei que ele frequenta esse shopping que ele toma milkshake. Ele disse, a gente tá tomando agora no Bob's. Daí me chocou, né? Pô, meu sobrinho tomando milkshake na concorrência. Eu falei, tá, mas por que tu tá tomando milkshake no Bob's? Ele disse, é que a gente foi umas 3 vezes lá e tava mal batido. Daí eu disse, caraca. Até gravei, eu acabei não usando o vídeo, mas gravei um vídeo com ele na hora, assim, pedindo pra ele me contar, né, sobre o milkshake, por que ele não tava tomando e tal. Ele explicou tudo. E é um detalhe, né? Bateu o milkshake, bem feito. Então, um sinal que o colaborador que estava lá fazendo, talvez não estava num dia bom, não estava com uma energia legal, não tinha ninguém observando o trabalho dele, né? Ninguém notou que ele fez isso, e isso foi parar na mão do cliente. Quando isso se repetiu com o cliente, ele decidiu que não ia mais voltar. Então, às vezes, eu vou lá investir um caminhão de dinheiro em marketing para fazer com que o cliente volte na minha operação, que o cliente venha, ou que ele venha mais vezes, ou vou criar uma promoção, né? Muitas pessoas dizem, vou criar uma campanha aqui, vou fazer uma promoção, então, talvez se simplesmente a tua equipe estiver alinhada, estiver engajada, estiver motivada e bater o milkshake bem batido, isso já vai fazer toda a diferença. E aí tem um detalhe, né, Anderson, quando a gente fala sobre essa questão, não é o recurso que vai fazer a diferença, a gente falando hoje, né, com todo o crescimento que a empresa teve, né, toda a história que tem por trás da Waffle King, pode soar assim, mas é fácil falar, né, quando se tem recursos. Mas quando o franqueado está com recurso, é mais fácil para ele não transparecer para a equipe. Realmente, eu concordo totalmente que é mais fácil. É muito mais fácil quando eu tenho recurso. Mas é possível quando não tem recurso? Opa! Eu tenho... eu acho que eu não contei para ninguém e gravado, nunca falei isso para ninguém com toda certeza. Eu já tive negócios que eu era franqueado e eu não sabia o que fazer com o negócio. Eu não sabia o que fazer. Eu e minha esposa tínhamos filhos pequenos, nós paramos na frente do negócio e nós chorava. Eu chorava, literalmente chorava de desespero, de não saber o que fazer mais. E esse choro, a gente engolia o choro, secava as lágrimas, abria a porta do carro e ia trabalhar. Nunca eu falei isso para nenhum colaborador, nenhum parceiro que tinha outros franqueados também na rede. Nunca eu troquei isso, nem com os líderes da franqueadora na época. Ninguém sabia disso. Era um problema meu. Eu tinha que resolver aquilo. Eu entrei naquele negócio e eu tinha que achar uma solução para ele. Ou era eu sair, que eu acabei saindo do negócio, que não era que se encaixava comigo. E só sair e só conseguir vencer na vida porque eu passei por isso. Porque eu me desafiei nesse momento. E literalmente chorar, um homem grande desse tamanho aqui chorando, mas ninguém via, só minha esposa via. E para isso, o que a gente fez? Nós nunca compartilhamos esse momento com ninguém. Essa energia nós encapsulava ela, guardava para dentro e ia lá. Eu cheguei a ter 5 empréstimos com juro de 5% ao mês. Eu tinha um colaborador que contratava, demitia, ainda dava certo, dava errado e foi aprendendo. E foi nessa época, nessa operação inclusive, que o senhor começou a ser meu parceiro aí e começamos a trabalhar junto, né? Exatamente. E nessa operação, que a gente não precisa dizer o que era essa operação, mas que cenário que tu encontrou lá? O que tu fez de diferente? Nós tínhamos muito dinheiro para investir lá quando entrou? Nada, zero. Tinha recurso? Eu te dei lá 100 mil reais lá para dizer agora tu escolhe o que tu vai fazer de estratégia? Zero recurso, pelo contrário, e né? prejuízo todo mês. Um saldo negativo. Saldo negativo, prejuízo todo mês. O que a gente fez lá? Acho que é um detalhe, né? Nessa época eu andava 2 horas de ônibus por dia para ir e mais 2 horas de ônibus por dia para voltar. Porque era uma cidade distante da cidade que eu morava. Alguns dias chorando também. E muitas vezes chorando dentro do ônibus. E um detalhe, né? A operação ela ficava no 2º andar. E aí eu criei um ritual. Então a gente cria, né, as nossas estratégias para lidar com as nossas emoções. Porque realmente não é fácil. Um detalhe, o Anderson acabou não comentando, mas um detalhe que tu vivenciou que foi chegar o momento de ter que pagar uma folha de pagamento e vender o carro, né? Vender o carro e ir trabalhar de ônibus para pagar. Alguém da equipe sabe, talvez não descobrir agora. Nem sabia, acho que talvez nem sabia. Não descobrir agora. A galera que trabalhou contigo nessa época vai descobrir agora. Mas ninguém sabe que você vendeu o carro
para Em pagar nenhum o salário. momento eu cheguei pro colaborador e disse, estou te pagando o teu salário porque eu vendi meu carro, agora eu vou andar de Exato. ônibus. Nenhum momento eu falei Olha, isso. coitadinho de mim, né? Coitadinho de mim, tive que vender o meu carro porque vocês não entregam resultado. Isso não é liderança, Nada. né? Isso não é gestão. Se eu tivesse feito isso, eu teria perdido todo mundo. Com certeza. E a gente não ia estar conversando Não ia aqui estar agora. aqui, não ia estar junto com essa história de tantos anos que a gente construiu. E voltando ali no detalhe, né? O que eu fazia quando eu subia a escada? Cada um cria sua... Eu tinha minha loucura lá. Eu subia, eu chegava com semblante, né, muitas vezes abatido, porque, 2 horas num transporte público, né? O transporte público precário lá, então não era fácil aquela situação ali, amassado ali dentro, né? Com a marmitinha dentro da mochila aqui já, né? Já quase passando do ponto ali, porque tá 2 horas dentro do ônibus. Eu chegava no pé da escada, eu respirava fundo, colocava uma postura e eu batia no peito, assim, 3 vezes e dizia sucesso. Daí, cada degrau que eu subia, eu batia no peito e dizia sucesso. Eu respirava fundo, batia no peito e subia sucesso. Quando eu entrava, a minha energia já tinha mudado. Se não tivesse mudado, eu descia alguns degraus e fazia isso de novo. Eu não tenho dúvida nenhuma que sem esse detalhe que eu fiz lá na escada, a gente não teria virado o jogo lá. Porque eu só entrava dentro da operação quando a minha energia estava mudada. Porque a equipe não podia sentir isso. A única energia que a minha equipe podia perceber era de que as coisas estavam realmente mudando. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu mudei, eu limpei, tirei ali umas muambas que tinham em cima, umas revistas Uma coisa que velhas. a gente fez, que eu acho que foi legal naquela época, foi a divisão, que eu tirei a preocupação financeira tua, Exato. né? Eu disse, não te preocupa com o financeiro, eu cuido do financeiro, tava no prejuízo, tava numa confusão. Eu disse, tirei essa carga tua. E aí vai, né, para quem eventualmente tá com desafios, né, com relação à sua operação, se você for sozinho na sua operação, você vai ter que se dividir sozinho nisso. Vai ter que cuidar da parte financeira num determinado momento e na motivação, incentivo e alterações no dia a dia para melhorar o seu resultado. Se alguém puder fazer isso para vocês, a gente até indica, e tem vários casos de sucesso na rede hoje, de franqueados que um cuida do financeiro e o outro cuida do restante. Porque o financeiro é cansativo, é foda. Você tem um boleto para pagar e não tem a grana, como é que você faz? E aí tem que se virar. Só que se você tem um boleto para pagar, não tem a grana e precisa motivar o seu colaborador e não consegue dividir as coisas não andam. Exato. E falar pro seu colaborador, hoje eu não tenho dinheiro para pagar esse boleto, acabou a sua gestão, acabou a sua liderança. Insegurança na hora. Insegurança. Você vai querer, se você se coloca na cabeça desse colaborador, você vai querer sair correndo na mesma hora, porque você precisa de alguém para dar suporte e segurança. Exato. Né? Então tinha uma outra pessoa que fazia gestão lá antes, que tinha uma forma de gestão e uma energia, e teve esse novo formato que a gente levou, né? E então acho que o primeiro passo é isso, da energia. Então eu não me permitia entrar na operação sem ter trocado a minha energia, sem ter limpado aquela energia que eu vim no ônibus. Quando eu me lembro que a primeira reunião que eu fiz com o time, eu primeiro recebi um feedback da antiga gestora, né, dizendo que a equipe era muito ruim, que não ajudavam com nada, que o pessoal não fazia nada na operação. Enfim, a primeira reunião que eu fiz com a equipe, eu falei, a partir de hoje as coisas vão começar a mudar. Vai mudar e tal. Eu me lembro que um rapaz me disse, mas eu sou muito cético em relação à mudança, porque já teve promessas de mudança e não aconteceram. Deu, cara, tu não tá entendendo. Eu não vou mudar. Vai mudar. Só que eu não vou mudar nada. Ou a gente faz a mudança, ou tu vai ter que sair. Já falei na lata dele. Porque eu sozinho eu não vou mudar nada. E tem que estar todo mundo na mesma energia. Aí as coisas vão mudar. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai acontecer. E aí eu tive cuidado de, nessa reunião, eu comecei a mudar algumas coisas no ambiente que não afetavam o layout do ambiente, mas já que trazia uma diferença. Então, eu peguei, tinha algumas coisas que estavam meio poluídas, eu tirei fora aqueles materiais velhos, né? Às vezes fica na operação lá um banner, um material lá que já foi o tempo daquele material e tá lá ainda, e ninguém nem enxerga mais ele lá. Né? A gente fica um olhar viciado. Então, quando a gente entra de novo, a gente olhar como se fosse um negócio novo. Então, tirei aqueles materiais velhos, limpei o ambiente. Eu lembro que o detalhe que foi muito importante, que ela falou que ninguém ajudava com a limpeza do ambiente. E tinha um pilar, assim, com umas teias de aranha. E eu nem pensei no que eu tava fazendo, eu só peguei a vassoura e comecei a tirar as teias de aranha. E aí, de repente, eu percebi, a menina da recepção levantou e foi tirar os lixos. Aí eu percebi que o menino que cuidava lá do outro ambiente, ele foi lá, pegou um paninho e começou a tirar o pó da mesa. E eu não pedi para eles fazerem aquilo. Então a gente volta lá porque a gente falou lá atrás do exemplo, né? E por que eu tive esse cuidado de fazer aquilo de imediato, de arrancar aquele banner que estava velho, de limpar aqueles materiais ali, para trocar a energia do ambiente, em primeiro lugar, porque a gente sabe que isso é um fato, né? A energia envolve muito, então tirar aquela energia que estava naquele ambiente. E segundo, para eles terem uma percepção visual de mudança.
né? Então eu tenho que cuidar. Tá, eu mudei a minha postura, mas o quão claro, o quanto que a minha equipe consegue sentir? Ah, então eu tenho que dar aumento para eles? Não. Eu mudei um pouco o ambiente, dei uma limpada, uma organizada diferente no ambiente, coloquei uma musiquinha ali que não tinha naquele momento, fiz algumas mudanças básicas. Quanto que custou essas mudanças? 0. Trabalho. E a galera sentiu, e ali a gente começou a mudar o resultado. E o resultado disso, né, foi que em 6 meses, né, a gente saiu de uma posição de último lugar do estado para a segunda melhor unidade do estado. E numa rede que tinha mais de 470 operações, a gente era número 423. 6 meses depois a gente estava entre as 30 melhores, né? E o investimento que teve durante esses 6 meses foi 100% só de trabalho. A gente não investiu em mudar nada, assim, de ter que precisar aportar dinheiro. Depois disso, aí sim, a gente começou a ter mais resultado. Aí a gente investiu mais em equipamento, na estrutura. É que muitas vezes, né, quando a gente está num cenário difícil desse, a gente imagina que a solução vai ser trocar todo o layout, trocar todos os equipamentos, Exato. trocar toda a fachada. E não é isso, né? Nunca. É o pequeno, né? É o pequeno detalhe. É o somatório de pequenos detalhes que fazem a grande diferença. Exato. Isso é batata, né? Primeiro eu mudar a minha energia, eu cuidar a minha energia, cuidar para não, quando a minha energia não estiver legal, eu criar consciência para não levar isso para a equipe. Quem decidiu abrir o negócio fui eu. Quem assinou um contrato de aluguel e etc, fui eu. A minha equipe não tem nada a ver com isso. A minha equipe está procurando emprego para pagar as contas. É isso que ele veio buscar. Então ele não tá nem aí para isso. E muitas vezes, né, a gente tem a nossa criança interior e tal, a gente quer se colocar, né, sem querer querendo, né, a gente quer se colocar numa figura de coitado, a gente quer que as pessoas, se toquem com o momento que a gente tá vivendo, só que esse momento é o que separa as pessoas que se tornam empresários do cara que foi só um empreendedor inconsequente. Porque o cara que vai virar empresário, ele vai respirar fundo, ele vai entender que a responsabilidade é dele, que quem tomou a decisão de assinar o contrato, de alugar a sala, foi ele, e ele tem que arcar com os desafios disso. E a equipe não tem nada a ver com isso. O que a equipe quer saber? O que eu ganho se eu fizer isso aqui bem feito? Porque, né, a cultura que nós temos é de fazer mais ou menos. E eu tenho que me adaptar, eu tenho que entender qual é o jogo que eu tô jogando e saber jogar. Eu não vou conseguir mudar a cultura das pessoas. Às vezes a pessoa quer mudar a cabeça do colaborador, quer que o colaborador pense como um empresário. Mas o que ele ganha pra isso? Não ganha nada. Então, não vai gerar essa mudança. Então tem que aprender a jogar o jogo. Então eu preciso gerar uma percepção de ganho pra ele e os meus problemas são meus. Se eu vou ter que vender o meu carro, o problema é meu. Se eu abrir um negócio onde eu não tinha capital suficiente pra me manter por 1 ano, 2 anos, que é o que pode acontecer com qualquer negócio no Brasil, eu precisar não depender do dinheiro do negócio, se eu não fiz isso, eu vou ter que vender o meu carro mesmo, e é isso aí. Arcar com as consequências das decisões que eu tomei. Aí eu vou lá, a minha equipe não tem nada a ver com isso, ninguém tem nada a ver com isso, são as minhas escolhas, vendo o meu carro, invisto no meu negócio, assumo a responsabilidade e viro o jogo. Que foi o que a gente conseguiu fazer. Comigo aconteceu do carro, você falou, mas aconteceu da casa também, né? Tinha verdade. a casa, que a Priscila, minha esposa, que completamos 16 anos de casado, inclusive. E a gente tinha uma casa, tinha projetado a casa toda já, a gente vendeu a casa para colocar no negócio. E depois acabou o dinheiro, tava cheio de empréstimo, e eu saí um dia, precisava pagar os funcionários naquele dia, saí e disse, vou vender o carro. E era naquela época o primeiro carro automático que eu tinha comprado, e a minha esposa falou, não acreditei que tu ia vender o carro. E eu não tinha como pagar os funcionários, não tinha mandado tirar empréstimo. Saí, vendi naqueles lojas de carro, vendi o preço que deu, voltei de ônibus, não tinha Uber na época, voltei de ônibus, paguei os funcionários todos e toquei ficha, não tinha problema nenhum. Na época tinha até um sócio que entrou para operar e acabou não operando como a gente achava que poderia, que ele tinha carro e ele saía antes de mim. Não era tu, né, Rodrigo? Era uma outra pessoa antes do que tu nem conheceu. E ele saía antes de mim para não me dar carona. E eu tinha um filho pequeno, né? O Enzo era bebezinho na época, hoje tá com 12 anos já, 13 vai fazer agora. E eu ia a pé para casa. E, sinceramente, ninguém sabia e eu ia com convicção que eu estava fazendo a coisa certa. Porque eu não estava passando ninguém para trás, porque eu estava fazendo as coisas corretas e fui atrás até conseguir vencer. E aí eu poderia decidir naquela época de não vai dar, vou aqui fechar. E eu tive que fechar negócios também. Acabei tomando decisão, errei em ponto comercial.
Eu fui escolher ponto comercial, escolhi o ponto comercial errado. Eu tinha uma operação que funcionava super bem. E aí chegou um shopping próximo, o dono pediu o imóvel para utilizar, eu tive que tirar aquela operação e colocar em outro lugar. Eu errei o ponto, o negócio não foi, quebrou o negócio, tive que fechar o negócio. E eu assumi a minha responsabilidade sobre isso, né? E em nenhum momento eu terceirizei essa responsabilidade. E todo o sucesso que a gente tem hoje, né? Eu acredito que boa parte dele foi por causa desses aprendizados. Foi por causa desses aprendizados, né? Porque a postura continua sendo a mesma. É a mesma. Né? É uma construção. Então, isso eu percebo. A mentalidade, a forma de agir, a forma que a gente executa as coisas no dia a dia não mudou. O que mudou é a construção, né? A gente vai aprendendo, vai plantando, e de tanto a gente plantar, a gente começa a colher, e cada vez colhendo mais, e conforme a gente vai aprendendo com os erros, né? E aprendendo de fato, né? Para não repetir aquele erro, a gente vai expandindo. E aí com isso a gente vai crescendo, evoluindo, e pode estar aqui hoje compartilhando essas experiências, né? E tem uma coisa que a gente fala muito, né? Que a gente vive isso muito, né? É a questão de energia, né? Gente, tudo tem energia, né? Esse microfone tem energia, essa mesa tem energia, esse celular, esse copo, tudo tem energia. E como a gente está vibrando, reflete tudo estar à nossa volta. Se eu vim aqui bater nessa mesa aqui e dizer, puta, que mesa chata aqui, eu estou mandando uma energia ruim para essa mesa. Eventualmente a mesa não quebra, mas a luz daqui um pouco falha. E a gente acaba refletindo em algum outro lugar essa energia que não foi legal. E se a gente não cuidar das coisas que estão próximas da gente, isso acaba refletindo de forma negativa. Tem uma situação que aconteceu comigo, né? Graças a Deus, né? A gente deu certo na vida aí, né? Nos últimos anos, vários anos, né? Dando certo, graças a Deus, muito aprendizado para depois dar certo também. E eu tinha um carro, né? Que eu tava, acho que 2 anos sem trocar o carro. E aí eu cheguei da minha esposa e olhei pro meu carro e eu disse, vou trocar esse carro aqui. Tá na hora de trocar, faz muito tempo que eu não troco o carro, né? Já fazia 2 anos, né? E aí, Daí aconteceu que eu cheguei em casa e peguei o meu carro para sair. E eu peguei o carro para sair, eu cheguei na esquina, esse carro virou um 8, porque ele tinha suspensão pneumática lá, aquele monte de coisa. E ele virou um 8, assim, virou um troço o carro. E eu disse, meu senhor, a energia que eu joguei no carro. E aí eu comecei a agradecer o carro, disse, desculpa carro, desculpa, não quis fazer isso contigo, não vou te trocar, Deus o livre. E aí comecei a agradecer o carro que eu tinha, né? O que aconteceu? Foi pro mecânico, do jeito que tava, eu disse, ferrou, né? Vamos gastar um montão aqui, porque virou um negócio o carro. Era uma pecinha só, de R$200 lá, que consertou tudo. Eu tive certeza, né? Essa é uma das vezes, que a energia que a gente reverbera sobre as coisas, elas voltam. Eu tenho tanto isso na minha vida, estou tão conectado com isso, que se eu te ultrapassar alguém na estrada e passar na frente de alguém, não dá 5 minutos, alguém passa na minha frente também. Só que isso para mim está claro, porque eu tenho a minha visão está aguçada para isso, o meu sentimento está aguçado para isso. Mas na vida cotidiana das pessoas, em geral, isso não acontece, porque as pessoas acabam não refletindo de forma direta. Elas chutam essa mesa, a luz é a que falha. Elas batem nesse copo, o celular que para de estragar. E aí, como não está totalmente ligado, você acha que isso não tem sentido. Não conecta os pontos. Não né? conecta os pontos. E aí, muitas vezes, você está dentro da sua operação lá e xinga um colaborador, reclama de alguém. E o que acaba acontecendo? Reflete no seu equipamento. O seu equipamento para de funcionar. Do nada. Um caso mais radical, né? Mas que infelizmente a gente percebe, a pessoa vai lá e coloca um produto de uma qualidade inferior para o consumidor e ainda ali mostra, não, alinha com a equipe, não, vamos usar esse aqui, ninguém precisa saber que a gente está usando e tal. Naquele momento ali eu estou colocando uma energia, né, de fazer algo errado, de passar para trás, de enganar, de iludir, estou replicando isso para minha equipe e aí de repente eu recebo lá no caixa uma nota falsa. Por que será? Né? Então, não conecta, mas está totalmente conectado, né? Porque as energias fazem com que isso aconteça, né? Então, se eu planto, eu vou colher. Talvez não vou colher exatamente agora, não exatamente aqui com isso, mas eu vou colher.
em algum momento vai brotar e eu vou colher. E notícia ruim, né? Você for pegar televisão, né? Só notícia ruim que tá na televisão, né? E se você ficar preso na televisão, você tá traindo aquelas energias todas pra você. A gente quer a distância de coisa ruim, a gente quer essa proximidade de assunto positivo, de coisas boas. E tudo isso que a gente vivencia nos últimos anos faz com que todo ano a gente cresça. Exato. Todo degrau vamos crescendo. A convicção, né? Eu acho que entra muito. Quanto mais eu fico me conectando só com coisa boa, vendo informação positiva, vendo feedbacks positivos, vendo filmes que façam sentido, que me tragam alguma coisa de útil, positiva, etc., que vão me motivar, buscar só isso, o tempo todo buscando só isso. Lá em casa não tem existe televisão, mas não funciona os canais abertos ali, e ainda a gente filtra muito o que a gente vai assistir ali nos canais fechados, né? E aí eu lembro de uma situação que a gente vivenciou juntos, que a gente precisava gravar um vídeo, e aí tava eu, o Anderson e a nossa assessora de imprensa. A gente foi gravar o vídeo. Eu e a nossa assessora de imprensa, não, a gente consegue gravar o vídeo. Que era pra televisão. Que era pra televisão, era pra pequenas empresas, grandes negócios, eu acho, na época. A gente consegue gravar. E aí foi eu e ela tentar gravar e não tava saindo. E aí o Anderson falou, eu vou conseguir um profissional pra vir aqui e captar esse vídeo. E eu nós falei, cara, gravar naquele naquele horário. Eu falei, cara, a gente tentou, a gente não conseguiu, era muito em cima e tal. Dele, não, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Aí o Anderson pega, manda mensagem pro cara, e o cara responde pra ele, Anderson, tô descendo de um ônibus aqui a 1 quadra e ia passar aí na frente agora. E não tenho nada de compromisso nesse turno. Eu não acreditei quando eu li aquela mensagem. Mas eu acredito muito, muito mesmo, que a convicção que tu teve em jogar isso pro universo fez com que tu entrasse em contato com a pessoa certa, que a pessoa certa estivesse naquele momento ali disponível e as coisas se conectarem e a gente gravou. Então é um pequeno detalhe ali, mas essa convicção. E eu percebo que é a mesma convicção que fazia a gente, quando o negócio nasceu, né? E que ainda não tinha praticamente nada. A gente tinha certeza que a gente ia chegar nos números que nós estamos agora, ter 100 lojas em operação, assim como a gente sabe que a gente vai chegar nas 300, que a gente vai chegar nas 1000 e que a gente não vai parar por ali. Porque eu não tenho, eu olho e daí entra a questão da liderança, né? O Anderson é o meu líder. Eu sou um liderado do Anderson. E eu percebo a segurança e a certeza que ele tem de pra onde a gente tá indo. Automaticamente isso me gera segurança também. Agora, se o Anderson, em algum momento, me mostrar que ele não tá seguro com isso, automaticamente eu vou desandar. Porque ele é o meu líder. E eu nem controlo isso. Apesar de eu ter consciência desses fatos, eu sei que a nível inconsciente eu sou muito mais afetado por isso sem nem perceber. E que se ele não tiver com essa convicção, se ele não tiver certeza e apontando a direção, eu não vou ir. Isso acontece nas nossas lojas. Eu preciso ter a convicção. Então, mas... Se você é o gestor, se você é o líder, se você é o franqueado, Exato. se você é o responsável por aquilo... Se eu tô liderando, é isso. É isso. Então, eu preciso ter essa convicção. O meu resultado não tá legal. Se eu não demonstrar pra minha equipe essa convicção, e como é que faz pra demonstrar essa convicção? Tem que sentir. Se eu não sentir, se eu não tô sentindo, mas eu tô dizendo pra eles lá, mas... Cara, se tu não tá sentindo, o que a pessoa pode fazer? Talvez procurar ajuda. Talvez procurar um terapeuta, né? Buscar auxílio de alguém. A gente sabe que muitas das coisas que a gente conseguiu mudar na nossa vida e evoluir, a gente teve auxílio de alguém de fora. Né? Se quiser comentar sobre isso também, acho que é legal. O que a gente sempre fala, né? É de dentro para fora, né? Tem que ser de coração, né? Tem que ser convicto com aquilo que você faz, porque senão você não reflete isso. Se você tiver lá, sei lá, num grupo aqui que todo mundo só reclama, só problema, olhando TV, que só dificuldade, problema do Brasil. Sinceramente, dependente, a gente falou, né? Mandamos um vídeo até, dependente de qual presidente ia ganhar, L, B, G, H, J, para nós não indifere isso. Nós vamos continuar trabalhando pra caramba, porque nós nascemos no meio de uma pandemia, de uma loucura que todo mundo, na grande maioria das pessoas, pensou que iria morrer e nós estava trabalhando enlouquecidamente. E a gente fez acontecer durante um processo muito complicado. E sempre vão ocorrer dificuldades. Sempre vai ter ou a economia, ou é o presidente, ou é o ministro, ou é o governador. Sempre vai ter confusão. O fator externo, ele tá sempre lá, né? Sempre, sempre. O que a gente consegue é aquilo que a gente bate muito, né? Você consegue controlar você. Você não consegue controlar o outro. Se você não conseguir controlar nem você,
E aí vai, né? A gente muito mais fácil a gente reclamar dos outros do que a gente nos controlar. E aí você não resolve, você não evolui como pessoa, como profissional, seja como empreendedor, seja como colaborador, seja o que for que você faça. Você precisa evoluir a você mesmo primeiro. E aí depois sim você consegue reverberar isso para os outros, né? Exato. É um desafio do dia a dia, é lindo isso, né? O que a gente percebe, né, Rodrigão? A gente vê essa questão de energia, né? A gente respira isso há muito tempo, né? E o Rodrigo contou um exemplo aqui que foi muito legal, né? Desse dia, eu não lembrava mais desse do gravação que tu falou aí, que eu puxei do universo e veio, né? E eu costumo dizer, né, que eu não sei o nome dele, a maioria chama de Deus, né? Que é o carinha que tá lá em cima, lá, ou a energia, cada um tem a sua religião, seja o que for. Mas eu digo que eu bato um papo direto, né? E esse papo direto ocorre porque eu não faço nada de errado, estou extremamente tranquilo com aquilo que eu estou fazendo, sereno, estudo pra caramba, tenho certeza que eu estou fazendo, não ultrapasso nem fora da faixa para não fazer nada de errado, fico o tempo todo respirando isso. E por consequência, quando eu quero alguma coisa, eu atraio. E as coisas acontecem e vêm. E é muito legal isso. Mas isso só acontece porque é de coração que eu faço. Porque se fosse da boca para fora, de qualquer jeito, tentar motivar de qualquer jeito, não dura, fica superficial. E o resultado ele só ocorre com um somatório de pequenas ações sendo feitas de coração. É isso que ocorre, um resultado grandioso, né? Hoje a gente está num momento, graças a Deus, né, com evolução, crescemos o negócio, tudo, mas é o que o Rodrigo comentou antes, no início, né? Continuamos fazendo a mesma coisa que a gente fazia antes, né? De volta e meia, a gente faz umas 2, 3 semanas atrás, a gente diz, precisamos limpar aqui, né? O Rodrigo agitou a galera lá, precisamos limpar as energias lá de uma papelada ruim que tava lá e antiga, né? E isso é constantemente, a gente continua fazendo a ação que nós fazia 10 anos atrás, hoje com uma empresa muito maior, com muito mais recursos e tudo mais, né? Exato, é aquilo que dá certo, a gente replica, mas sempre aprendendo com o que não está fluindo para a gente poder mudar. Né? Isso aí. Então, é essa visão que o empresário precisa ter, né? Eu digo que ele tem que andar sempre com o espelhinho no bolso. Né? Então, identifiquei alguma coisa que não está legal, primeiro passo, pega o espelhinho e se olha e verifica onde em você que pode ter algo que está gerando esse fator aí no seu negócio, na sua equipe, etc. Então, o resultado não está condizente com as minhas expectativas. Daí eu tenho que avaliar as minhas expectativas também, né? Porque, ia ser legal a gente estar com 1000 lojas em operação hoje, né? Ia ser legal. Mas se a gente tivesse essa expectativa, muito provavelmente a gente ia estar frustrado, né? Então eu preciso entender a minha realidade, eu preciso entender. Então, às vezes as pessoas, mas eu queria estar tirando tanto por mês já. Calma, né? Eu preciso... Aí, de novo, a diferença lá do cara que é só um empreendedor, lá inconsequente, que vai e faz e acontece, do cara que se torna um empresário de verdade, de fato, né? Qual é o tamanho, onde é que eu tô, a minha localização, as estratégias que eu tô usando, né? Qual é o meu, aonde eu estou, né? Qual é o meu resultado atual? Beleza, deixa eu traçar uma meta aqui de curto prazo para melhorar esse resultado, avaliar os indicadores. É que muitas vezes a gente pergunta, mas qual que é o teu resultado atual? Ah, tá ruim. Tá, não, mas qual é? De fato, especificamente. Daí eu não sei. Putz, eu sempre falo, né? Se alguém me colocar... a gente tá aqui na cidade de Canoas, aqui no Rio Grande do Sul, e aqui, digamos que, Esteio fica pra cá e Porto Alegre fica pra cá. Ok. Agora, se alguém me vendar, me girar aqui, me botar pra caminhar pelo estúdio, e me soltar e me dizer, aponta aí pra onde é que é Porto Alegre, muito provavelmente eu corro o risco de errar. Porque se eu não sei aonde eu estou, é impossível traçar um caminho para onde eu quero chegar. Então eu nunca vou chegar, né? Ou se eu chegar vai ser na sorte, e daí tem a probabilidade, a quantidade de caminhos de não chegar são muito maiores, né? Porque tem um que me leva até lá e vários que vão me levar para outros caminhos. A probabilidade baixa muito. Agora, se eu sei exatamente onde é que eu tô, se eu entendo os meus indicadores e crio um plano de metas específico para cada um deles e vou conduzindo isso com o time, aí, sem sombra de dúvidas, eu consigo chegar em algum lugar. Então, às vezes tem muito disso, né? Eu não sei nem onde é que eu tô, mas eu tô frustrado, tô reclamando aqui, e às vezes a expectativa tá muito fora da realidade, né? Então, eu tava esperando ter 100 agora. Mas talvez a realidade
Se eu tiver 10, já tá bem legal. E aí eu tenho que alinhar a minha expectativa, comemorar esse 10 para correr atrás do 15. Eu lembro que lá nesse caminho que a gente trilhou lá atrás, que a gente conseguiu ter virar muito o jogo e ter um resultado muito diferente, eu lembro que todas as metas ali que a gente traçava, a gente sabia exatamente onde é que a gente estava e onde é que a gente queria chegar. Chegou, a gente comemorava, né? A gente comemorava com a equipe junto. Chegou, agora vamos adiante. Nem a gente faz hoje, né? O que eram as comemorações daí? A gente ia para grandes churrascarias, caras. A gente acabou de voltar da Europa agora, nós ia para a Europa comemorar naquela época. Nada. A comemoração, muitas vezes, né? Aqui no Rio Grande do Sul é muito forte o X, né? O pessoal comeu o X, era um X para cada colaborador. Era um lanche. E era comemorado. E era comemorado. E aí entra aquele fator, né? Do que eu falei antes. Então é só eu dar um X que resolve. Não. Isso. Você vai dar o X e não vai resolver nada. Tá, mas tu falou que dá o X. Não é o X. É o contexto, é a energia, é fazer aquilo de coração, é as palavras que eu vou colocar pro time ali na hora, que vão vir do coração, explicar. O sabor muda na hora, né? O sabor muda. Então, eu me lembro uma vez tu me falando isso. Eu me lembro nitidamente, sei lá quantos anos atrás, que o sabor ia mudar. Ele falou assim, ó, se tu souber criar o contexto e usar as palavras certas, quando o pessoal morder, eles vão sentir o gostinho de sucesso. Sei lá, quantos anos atrás faz que eu vi isso, mas aí entra de novo, né, o impacto, né, dos aprendizados. Então, tu me falou, eu apliquei e gerou o resultado, nunca mais esquece, né? É legal, muito legal. Pra gente concluir aqui, vou falar de uma coisa que a gente aprendeu também, né? A gente aprendeu a não ter medo de problema. Uhum. A gente resolve a porra dos problemas. Muitas pessoas querem se afastar dos problemas. Uhum. Elas não querem ter os problemas. E nós temos muito bem claro isso, né? Que o Papai do Céu nos coloca os problemas para nos desafiar e para que a gente possa vencer esses problemas. Se você não vencer esses problemas, você vai degredir. Você não vai evoluir. Você não vai conseguir crescer. Se você vencer esses problemas, sabe o que significa? Que você ganhará outros problemas. Ter problema é algo cotidiano da nossa vida. Seja problemas pessoais, profissionais, seja problemas de saúde, seja o problema que for. Se você não aprender a viver, vivenciar e vencer os seus problemas, você não irá evoluir na vida. Você vai degredir, vai regredir. Papai do Céu lá de cima vai olhar e vai dizer, não está resolvendo? Tá, então eu vou te dar um problema menor aqui. Só que você está voltando para trás. E quando você consegue resolver os seus problemas, Papai do Céu diz, vou te desafiar um pouco mais. Vou te desafiar um pouco mais. E a sua janela do mundo, que falamos antes, começa a se ampliar, porque você começa a resolver coisas que você não resolvia antes. Problemas que nós tínhamos há 5, 6, 7 anos atrás, hoje não são mais problemas. A gente resolve rápido, né? E Deus, ou essa energia, né, vai das crenças de cada um, mas isso é tão inteligente, né, que a prosperidade, ela tá 100% conectada com a nossa capacidade de resolver problema e o impacto que a gente está gerando. Então, às vezes as pessoas querem prosperar, mas elas não querem resolver. Daí eu não resolvo nem os meus problemas. Eu tenho que conseguir resolver os meus problemas para que eu possa ter acesso a problemas maiores, para que o impacto que eu gere, né, no mundo seja maior. E gerar esse impacto significa resolver problemas. E aí a prosperidade ela vai crescendo de acordo com essa expansão. Então eu vou abrindo a janelinha, eu vou recebendo problemas que estão alinhados com a janelinha. E a minha prosperidade também vai ficando alinhada com essa janelinha. Então quanto mais prosperidade, maior vai ser o tamanho dos problemas que eu vou ter para resolver também. E as duas andam juntas. E uma dica pro pessoal, quer resolver os seus problemas? Comece resolvendo os seus problemas pessoais. Peça perdão, perdoe o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, os seus amigos. Se você passou alguém para trás, peça perdão para essa pessoa. Se alguém lhe passou para trás, perdoe essa pessoa. É o que está em volta de você. Esse é o primeiro passo. Se você não consegue fazer isso, esconde isso e vai tentar abrir o negócio, desafiar, não vai dar certo, vai dar Opa, palavrão. A gente não combinou se podia falar palavrão ou não. Eu vou falar, então vai escapar aqui. Qualquer coisa o pessoal coloca um pi ali depois. Um pi do palavrão. E vai dar problema. Você não vai conseguir ter sucesso. Então você começa resolvendo a porra dos seus problemas. Se você resolver o que está em volta de você, depois você começa a se desafiar. Papai do Céu começa a te dar outros problemas e você consegue evoluir pessoalmente e profissionalmente na sua vida. É isso aí. Show de bola.
Queridos, espero que tenham gostado. Estamos aqui gravando esse primeiro podcast da primeira temporada. Isso aí. Que com certeza vai ter muita coisa boa que a gente vai trazer para todos vocês aí. É isso aí. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo. Né? Valeu, Rodrigão. Valeu. Isso aí.